Olá, eu sou a professora Kelsey Meyer e na aula de hoje falaremos sobre mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, e máximo divisor comum, conhecido como MDC. Falamos de MMC, mínimo múltiplo comum, e falamos de MDC, máximo divisor comum. Mas o que é um múltiplo? O que é um divisor? Bom, múltiplo é quando você pega um número fixo e multiplica ele por números inteiros. Aí você tem o resultado. Esse resultado é múltiplo desse número fixo. E divisor? É quando você tem uma divisão exata e o resto é zero. Para explorar melhor esse assunto, vamos ver algumas situações. Vem comigo! Dandara e Cauã costumam visitar a casa da sua avó Maria. Cauã vai a cada 4 dias na casa da avó e Dandara, por morar mais longe, vai a cada 7 dias. Eles são primos. Considerando que eles estiveram juntos no dia 1º de março, depois de quantos dias eles se encontrarão novamente na casa da avó? Antes da gente descobrir qual será o próximo encontro deles, a gente tem que pensar o seguinte: a cada 4 dias, a cada 7 dias, então a gente está trabalhando com os múltiplos de 4 e com os múltiplos de 7. Como a gente quer o próximo encontro, a gente vai querer o menor múltiplo comum. Então, vamos ver o múltiplo de cada um para poder ver qual é o menor múltiplo comum entre o 4 e entre o 7. Os múltiplos de 4. Basta multiplicar o 4 por números inteiros. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 9, 36 e 4 vezes 10, 40. Para aí? Não, os múltiplos são infinitos. Eu coloquei os primeiros 10 múltiplos. Então, nesse caso, os primeiros 10 múltiplos são 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 e 40. Agora, a gente tem que ver os múltiplos de 7. Seguindo o mesmo raciocínio, nós temos 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. Então, o próximo múltiplo é 7 vezes 6, 7 vezes 7, 7 vezes 8, 7 vezes 9, 7 vezes 10 e assim sucessivamente. Agora, a gente quer o menor múltiplo comum. Quais são os múltiplos aí que se repetem? Olha, nós temos o 28. Então, isso quer dizer que o MMC entre o 4 e o 7 é 28. Por isso, eles se encontrarão depois de 28 dias. Se eles se encontraram no dia 1º, eles vão se encontrar novamente no dia 29. Tudo bem? Observe que eu comecei a partir do 1, multiplicando por 1. Mas o 0, ele também é múltiplo. E o 0 é múltiplo de todo mundo, porque se a gente multiplicar por 0, sempre teremos o resultado 0. Então, 7 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Nesse caso, não foi colocado, que é como se o 0 fosse o primeiro dia que eles se encontraram, o dia 1º. E a gente queria saber o próximo dia a se encontrar. Nós vimos que seriam 28 dias após. Então, seria no dia 29 o próximo encontro deles. Para o próximo encontro, eles decidiram organizar uma festa. Então, a Dandara, ela vai ficar responsável por levar 12 litros de suco. E o Cauã, responsável por levar 18 litros de suco. Chegando lá, Dona Maria terá de colocá-los em garrafões do mesmo tamanho, sem sobrar e sem misturar os refrescos, pois os 12 litros que a Dandara vai levar são de refresco de uva. E os 18 litros que o Cauã vai levar são de refresco de caju. Mas todos os garrafões têm o mesmo tamanho. Então, como que será possível essa divisão sem sobrar refresco? Pensa, a gente está falando em divisão. Então, a gente está falando de divisor. Agora, a gente vai ter que ver divisor de 12, divisor de 18. Como é maior garrafão possível, então a gente está falando do maior divisor comum. Agora, maior divisor comum entre o 12 e entre quem? Entre o 18.
Então, como acabamos de falar, a gente vai ter que ver os divisores do 12 e os divisores do 18, e como os garrafões têm a mesma capacidade, a gente vai ter que ver o maior divisor comum, porque eu quero distribuir em maiores garrafões possíveis. Como que a gente faz isso? Os divisores de 12 são os números que eu consigo dividir o 12 numa divisão exata. Então, eu consigo dividir 12 por 1? Sim, 1 é divisor. Consigo dividir 12 por 2? Sim, o resultado é 6. Então, 2 também é divisor. Conseguimos dividir o 12 por 3? Também. Conseguimos dividir o 12 por 4, de maneira que o resultado é uma conta exata e o quociente é um número inteiro. Então, 4 é divisor de 12. 6 é divisor de 12 também. Agora se liga, 6 é a metade de 12. Eu não preciso ficar testando os próximos números, basta fazer o 12 pelo próprio 12. Agora, vamos ver os divisores de 18. 1 divide 18, 2 divide 18, 3 também, 6, 9. Observe o 9. 9 não é metade de 18? Então, o próximo divisor de 18 é o próprio 18. Agora, os comuns. 1, o 2, o 3 e o 6. Como que eu vou saber qual é o MDC? O próprio nome diz, maior divisor comum. E o maior desses aí é o 6. Então, o MDC entre o 12 e o 18 é o 6. Como o MDC entre o 12 e o 18 foi 6, quer dizer que os garrafões eles devem ter a capacidade de 6 litros cada um. Agora, nós vimos um problema de MMC, nós vimos um problema de MDC. Como saber diferenciar cada caso e qual situação eu vou usar o MMC e em qual situação eu vou usar o MDC? Pensa, MMC, menor múltiplo comum. Então, estou trabalhando com múltiplos. Múltiplos é quando você tem ideia de quê? De encontro, a cada. E MDC, maior divisor comum. Divisor, a gente está trabalhando com divisão. Então, sempre que tiver essa ideia de repartição de divisão, a gente vai estar trabalhando com o problema de MDC. Sempre que tiver trabalhando com ideia de encontro, a gente vai estar trabalhando com MMC. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos ver mais algumas situações. Antes de resolver, vamos identificar qual é o caso que nós vamos usar, ok? Para enfeitar a festa, os primos utilizaram fitas rosas e azuis. A fita rosa tem 70 centímetros no total, a fita azul, 35 centímetros. Mas eles precisavam cortar as fitas com o mesmo tamanho e maior tamanho, de modo que não sobrasse nada. Cada fita deve ser cortada em que tamanho? No exemplo que acabamos de ver, a gente está falando de dividir as fitas em mesmo tamanho. Olha, dividir. E o maior tamanho possível. Então, o problema só pode ser de MDC. Agora, a gente precisa encontrar os divisores do 35, os divisores do 70, ver o que é comum e o maior divisor comum. Observe, os divisores de 70, 1 é divisor de todo mundo, sempre vai ser divisor. Agora, 70 eu consigo dividir por 2, eu consigo dividir por 5, eu consigo dividir por 7, consigo dividir por 10, consigo dividir por 14, por 35. Olha, 35 é a metade de 70. Então, depois da metade, só tem um divisor, que é ele mesmo, o próprio 70. Os divisores de 35, nós temos o 1, o 5, o 7 e o 35. Observe, o 1 é divisor comum, mas 1 é divisor de todo mundo, então ele sempre vai ser comum. Tirando o 1, nós temos quem? O 35. Nesse caso, o MDC entre 35 e 70 é 35. O que isso quer dizer? Que a fita terá o tamanho de 35 centímetros. Então, sempre que cortar em 35 centímetros, no caso da festa, não vai sobrar pedaço nenhum e vai dar tudo certinho. Agora, uma coisa importante que a gente tem que fixar é que quando eu falo de divisão exata, eu estou falando que, na verdade, o quociente vai ser um número natural. Então, por exemplo,
Eu posso dividir 35 por 5, porque 5 vezes 7 é 35. Então, 7 e 5 são divisores de 35, ok? E também posso dizer que o 35 é múltiplo de 5 e de 7. Vamos ver mais alguns exemplos para poder fixar melhor esse conteúdo e você ficar craque. Para enfeitar a festa, além das fitas, eles também vão usar pisca-pisca. Mas esses pisca-piscas têm frequências diferentes quando piscam. Como assim? Eles piscam em momentos diferentes. Vamos observar melhor no slide e a ideia é o seguinte: queremos saber em que momento eles vão piscar ao mesmo tempo. A primeira lâmpada pisca a cada 4 segundos, a segunda a cada 10 segundos. Se em um dado instante as luzes piscam ao mesmo tempo, após quantos segundos voltarão a piscar juntas? No exemplo, a gente quer saber quando voltarão a piscar juntos. Voltarão a piscar juntos tem ideia de encontro. Ideia de encontro lembra múltiplo, múltiplo comum. Então, nós vamos ter que ver os múltiplos de 4, os múltiplos de 10, os múltiplos comuns e o menor comum, pois a gente já quer saber o próximo encontro. Vem comigo! Vamos ver os múltiplos de 4. É o 4, porque 4 vezes 1 é 4. É o 8, porque 4 vezes 2 é 8. O 12, porque 4 vezes 3 é 12. O 16, porque 4 vezes 4 é 16. O 20, porque 4 vezes 5 é 20. E assim sucessivamente. Então, a gente tem o 24, 28, 32, 36, 40 e vai embora. Os múltiplos são infinitos. Agora, os múltiplos de 10. Mesmo esquema, 10 vezes 1, 10, 10 vezes 2, 20, depois o múltiplo é o 30, o 40 e assim sucessivamente, 50, 60, 70, lembrando que os múltiplos são infinitos. Desses, qual é o menor múltiplo comum entre o 4 e entre o 10? Olha, é o 20. Então, o MMC entre 4 e 10 é 20. Então, pessoal, como o MMC deu 20, isso quer dizer que as luzes sempre piscarão juntas a cada 20 segundos. Agora, observe que eu comecei a fazer os múltiplos a partir da multiplicação por 1, mas o zero também é múltiplo. Nesse caso, eu não coloquei porque a gente estava resolvendo um problema e o zero é o início. Mas lembre-se, se você estiver apenas falando quais são os múltiplos, o primeiro múltiplo comum nesse caso é o zero. Aí depois você pega o número que você está trabalhando, multiplica ele por 1, aí o resultado vai ser o múltiplo, multiplica ele por 2, o resultado vai ser o múltiplo e assim sucessivamente. Como o zero é comum no caso dos múltiplos, o 1 é comum no caso dos divisores. Atenção, tudo bem? Assim nós encerramos a nossa aula. Até a próxima e tchau!